Fé Comércio Ceará, SESC, SENAC e PDC. SESC. Xanadu Ateliê Escola. Arte SESC apresenta Gigantes do Cariri, um voo pela Paleoarte, por Francisco dos Santos, curadoria Edivânia Martins. Olá, sejam bem-vindos à Galeria do Sesc Crato. A Galeria Sesc Crato tem uma arquitetura retangular com dimensões de 6 metros de largura por 12 metros de comprimento e pé direito, em média, 3 metros. Nesta, contendo obras do artista visual Francisco dos Santos, as obras estão dispostas, em média, de 2 metros de distância entre si. Nesse processo, iremos apresentar a exposição no sentido anti-horário, iniciando pelo texto curatorial. Na sequência, iremos para as obras bidimensionais instaladas nas paredes e, por fim, as obras tridimensionais que estão distribuídas na parte central do espaço expositor. Gigantes do Cariri, um voo pela Paleoarte. Consciente do seu tempo, do tempo da existência, do tempo da experiência, do tempo da pesquisa, do tempo do preparar a terra, do tempo do pátio, do tempo para a colheita, do tempo do ar, do tempo do homem que olha para o presente com o conhecimento do seu passado para pensar o seu futuro. O artista visual Francisco dos Santos nos convida a sobrevoar as terras cariris, a saciar a sede pelo conhecimento na fonte de uma minuciosa pesquisa sobre a bacia sedimentar do Araripe, e assim conhecer os gigantes que habitaram essas terras. Com a consultoria científica do Geoparque Araripe e Laboratório de Paleontologia da Universidade Regional do Cariri, URCA, LPU, o artista apresenta ao público telas e esculturas, trazendo as mais recentes descobertas no campo da paleontologia, apresentando espécimes dentro dos padrões científicos em um processo de criação que dá vida às criaturas que, quando menos se espera, esse animal alado, o pterossauro Thalassodromeus, num voo rasante, rasga a água com a sua mandíbula, captura um peixe e, com um bater de asas, recupera a altura e voa para bem longe dali. Alexandre Kellner. Assim, somos seduzidos pelo encantamento do encontro com os mistérios das ciências paleontológicas e com o território Araripe Geoparque Mundial da Unesco. Edivânia Martins, curadora. Réplica do fóssil do Tapejara Imperator, obra produzida na residência em Paleoarte com o artista Francisco dos Santos. Em tons de ocre, a obra é produzida em resina na escala de 1 por 1, em formato triangular, assim representando o tamanho original do que seria o fóssil do animal. Aproximando-se do objeto exposto, é possível observar texturas em alto relevo, trazendo assim uma representação aproximada de uma peça fossilizada original. Réplica do fóssil do Thalassodromeus sete, obra produzida na residência em Paleoarte com o artista Francisco dos Santos. Em tons terrosos, a obra é produzida em resina na escala de 1 para 1, em formato aparentemente retangular, assim, o tamanho original do animal. Aproximando-se do objeto exposto, é possível observar as texturas em alto relevo, trazendo assim uma representação equivalente a uma peça fossilizada original. Pintura em acrílica sobre madeira. Representação do animal Thalassodromeus sete. Dimensões de 1,60 m por 1,10 m. O fundo da tela em tons de ocre, apresentando tons vermelhos na parte superior da cabeça, envolvendo o pescoço do animal.
Os olhos estão envolvidos por uma camada em tons de azul, que faz um limite com os tons de vermelho de sua cabeça. A representação encontra-se de perfil, mantendo seu peito para o lado esquerdo da borda do suporte. Sua mandíbula, direcionada para a parte superior do suporte, entreaberta, mostrando a língua, e sua parte interna em tons de vermelho. No globo ocular, o artista o representou em tons de amarelo. No dorso do peito e costas estão pintadas de branco, e as asas em preto, que dão a continuidade às suas patas. O animal encontra-se pousado em uma representação de piso um tom mais escuro do que o fundo. Representação do dinossauro Santana raptor plácidus, acrílica sobre madeira, dimensões de 1,60 m por 1,10 m. O fundo da tela é composto por tons de ocre, trazendo uma luminosidade para o centro da peça. O animal encontra-se no centro da tela em uma posição de simulação de corrida, seu pescoço inclinado para a parte direita do suporte. A boca aberta sugere seus dentes grandes e afiados, pintados em branco e tons de cinza. Demonstram uma posição de defesa e intimidação. Os tons de ocre de sua pelagem misturando-se a tons amarelados de suas garras. Representação do pterossauro tapejara imperator, acrílica sobre madeira, dimensões de 1,60 m por 1,10 m. O fundo da tela é composto por tons de ocre, trazendo uma luminosidade para o centro da peça. O animal encontra-se no centro da tela em uma posição de voo. Com a boca entreaberta, aparece a sua língua em tons de vermelho. Sua mandíbula tem tons de verde, assim como sua cabeça e penugem por grande parte do seu corpo. Uma crina que inicia em tons de verde escuro e tons de amarelo. No dorso de seu peito, vê-se com mais precisão sua anatomia quando em voo. Representação do pterossauro Cearadactylus atrox, acrílica sobre madeira, dimensões de 1,60 m por 1,10 m. O fundo da tela é composto por tons de ocre, trazendo uma luminosidade para o centro da peça. O animal encontra-se no centro da tela em uma posição de pouso, sobre uma representação de piso em tons de ocre. Sua boca aberta, mostrando seus dentes pintados de branco e tons de cinza. A língua e parte interna da boca em tons de vermelho. Sua cabeça, parte que envolve o olho e narina, está pintada de azul, tendo uma referência de amarelo na parte frontal. A pelugem que envolve seu corpo está em tons de azul, que completa o dorso das costas e suas asas. A parte do dorso do peito encontra-se em tons de amarelo, seguindo a cor até suas patas. Representação do pterossauro Maaradactylus kelneri, escultura realista em resina, dimensão de 1 metro de envergadura. Está em uma plataforma redonda na cor preta, ligada por uma barra de parafuso enroscada à peça, mantendo-o suspenso, dando-lhe equilíbrio e apoio. O animal está em pleno voo, asas semiabertas. Sua cabeça, num ângulo de 35 graus, parece observar a presa abaixo. Seu bico cerrado deixa evidente os 35 pares de dentes afiados e entrelaçados que é tão peculiar da espécie. A parte superior do corpo tem uma cor de cinza azulado,
que se estende pela cabeça, ficando mais escuro nas cavidades nasais. A parte de baixo tem uma cor ocre que se aproxima ao marrom, nas partes mais fundas e na extremidade das asas. A partir do pescoço, essa cor vai clareando, terminando em branco. Representação do pterossauro tapejara em pereto. Técnica mista, 2 metros por 1,30 m. Fibra de vidro com pelúcia. Mantém-se em pé, olhando para frente na linha do horizonte. Ostenta uma enorme crista que assemelha-se a um triângulo retângulo. Suas patas são pequenas e as suas asas não chegam à altura de seu corpo, como a maioria dos pterossauros. Há um relevo na crista que inicia na parte superior, dividindo-a ao meio em um ângulo semicircular, deixando a parte de cima mais fina. Descendo para sua cabeça, com a espessura de 10 centímetros, a cor do dorso tem tons de ocre. Uma pelúcia se estende por toda a parte superior do corpo e asas. O pescoço tem a cor cinza que se estende por parte da cabeça. O lado inferior do corpo tem uma pelúcia preta e se espalha também pela parte inferior das asas. A mandíbula tem uma tonalidade que parte do marrom claro ao ocre, em um degradê ascendente. As patas têm a cor cinza. Representação do Angaturama limai. Escultura feita em resina. A estrutura de médio porte é retratada em pé em uma plataforma circular de madeira, com 2 pedras próximas aos pés. Está na escala de 1/8. Sua arcada dentária se assemelha à de um jacaré, tendo um focinho alongado e uma vela serrilhada nas costas. Suas mãos alongadas mostram garras grandes. Os músculos se apresentam bem evidentes em toda a sinuosidade da escultura. A sua cabeça, virada para a esquerda, contrabalança seu corpo, que gira na direção oposta. A cor verde azulada que predomina todo o corpo escamado tem contraste com o amarelo da barriga, que vai formando um degradê com verde em direção à cabeça. As patas estão na cor ocre. Representação do Santana Raptor Plácidus. Escultura em resina, 2 metros por 1,30 m. A escultura está de pé, dando um passo à espreita de sua caça. Sua boca semiaberta apresenta os afiados dentes realistas. A língua úmida, ainda caindo a última gota de saliva, pode ser comparada com os olhos fixos e brilhantes, que podem refletir o observador. As escamas na pele contrastam com os pelos no lombo, e as escassas penas nos braços apresentam uma transição entre répteis e aves. A anatomia se torna evidente em toda a sua forma. O movimento da cauda para a esquerda contrasta com a cabeça, vira para o lado oposto, dando à peça um aparente movimento, tornando-a sinuosa e atraente. Representação do Thalassodromeu 7. Técnica mista. A escultura é feita em resina. A obra tem 1 metro de envergadura, retratando o pterossauro em voo. Sua cabeça virada em um ângulo de 60 graus para a direita, dando a impressão que esse é o momento em que vai mudar a sua trajetória. Com a mandíbula aberta, pode ser vista a sua língua. Suas asas estão completamente abertas, pernas esticadas, patas dianteiras palmadas. Todo o corpo é pintado na cor branca. Suas asas são pretas azuladas e possuem uma crista vermelha. A cabeça tem uma forma triangular em um tamanho de 20 centímetros na escala de 1/5. As patas apresentam tons de ocre, que também é a cor do bico.
As pinceladas curtas e irregulares apontam pelos sobre todo o corpo do animal, com exceção das asas, onde apresenta uma textura membranosa. A escultura está em uma plataforma de madeira redonda na cor preta, ligada por uma barra de parafuso enroscada à peça, dando-lhe equilíbrio e apoio. Representação do Thalassodromeu 7. Técnica mista. A escultura é feita em resina, retratando o pterossauro em pé, acomodado em suas 4 patas. Sua cabeça levantada mira o bico para cima. Todo o corpo é pintado na cor branca. Suas asas são preta-azuladas, sua crista tem tons de vermelho e a cabeça tem uma forma triangular, tamanho de 20 centímetros na escala de 5:1. As patas apresentam tons amarelados, assim como a cor do bico.